Mortal Kombat está para chegar e a gente vai ver uma nova linha do tempo, um novo universo sendo feito ali, além, é claro, de que muitos detalhes que faziam parte das cronologias anteriores estão mudando por completo nessa nova cronologia. Meu nome é Dimitri e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, 2 semanas para o lançamento de Mortal Kombat 1, né? Pelo menos 2 semanas a partir do momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, né? E assim, sem sombra de dúvida, esse é um dos jogos mais aguardados do ano de 2023, uma das maiores surpresas que a gente vai ter, né? Tipo, foi anunciado há o quê? Uns 4 meses atrás, mais ou menos, e já está assim, pertinho de chegar, né? E eu já fiz um vídeo aqui mostrando sobre as diferenças que a gente vai ter nos personagens já confirmados aqui, né? Em comparação às linhas do tempo anterior, que você pode conferir no card aqui em cima. E aqui a gente vai fazer algo parecido também, né? Falando sobre as diferenças desse jogo, da cronologia desse jogo em relação a dos jogos anteriores, porém não em referência aos personagens em específico, mas esse é o próprio universo de Mortal Kombat que mudou na franquia a partir desse novo jogo, os novos conceitos, os novos reinos e coisas assim do tipo. A gente vai falar aqui nesse vídeo aqui, mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar no sininho para receber uma notificação de novos vídeos, seja de Mortal Kombat ou de qualquer outra coisa referente à cultura pop. E também deixe seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fez tudo isso, então bora falar sobre um novo universo de Mortal Kombat 1. Lin Kueis. Os Lin Kuei são, na verdade, um clã de ninjas cuja principal função é proteger o plano terreno, né? Que é esse plano existencial, a nossa terra, nossa realidade. Esse plano aqui que se refere a nós humanos, né? E dentre os principais grão-mestres, os líderes que esse clã teve, 2 deles se destacam e os 2 são Sub-Zero. Que no caso são 2 irmãos, que o mais velho que é o Bi-Han e o mais novo que é o Kuai Liang, né? E esse clã também teve uma enorme rixa durante muito tempo, assim, tipo séculos, quase milênios ali, com outro clã de ninjas, que no caso são o Shirai Ryu, né? Que são liderados pelo Hanzo Hasashi, também conhecido como nosso querido Scorpion. No caso dessa nova cronologia, dessa nova realidade que o Liu Kang está fazendo nesse novo jogo no Mortal Kombat, os Lin Kuei ainda têm sim essa função de proteger o plano terreno. Só que aparentemente o grão-mestre desse novo clã aqui, que no caso é o Bi-Han vai ser o principal Sub-Zero aqui, ele não tá querendo apenas ser um protetor, mas sim um líder também. Ele quer mostrar que o clã dos Lin Kuei pode ser mais do que apenas proteger o plano terreno, mas eles também podem governar esse plano, né? Liderar a gente, né? De certa forma. Tanto que, inclusive, no primeiro capítulo do Mortal Kombat 1, que já foi liberado publicamente, você pode assistir por aí no YouTube, foi mostrado que os Lin Kuei, inclusive, estão cobrando a proteção de pessoas, estabelecimentos ali, e se não forem pagos, eles ainda por cima destroem o estabelecimento, machucam pessoas ali, ou seja, eles estão praticamente detonando a honra que os Lin Kuei deveriam proteger ali, né? Quanto ao clã do Shirai Ryu, a gente não teve nenhuma referência a esse novo clã aí, a gente não teve nenhuma referência também ao Hanzo Hasashi. A única coisa que sabemos é que vai ter sim o Scorpion, só que no caso vai ser o irmão mais novo do Bi-Han, que é o Kuai Liang, que foi o Sub-Zero nas linhas do tempo anterior, só que aqui ele vai ser o Scorpion. E muito provavelmente baseado em vazamentos, na biografia dos personagens dessa nova cronologia que a gente teve até o atual momento, muito provavelmente o Kuai Liang não vai gostar dessa atitude do Bi-Han, né? E ele vai acabar enfrentando o seu irmão ali, e a partir disso a gente tem 2 possibilidades no futuro, né? Que é, ou o Kuai Liang assume o manto de grão-mestre dos Lin Kuei, ou ele acaba saindo do clã e fundando o seu próprio, surgindo assim o clã do Shirai Ryu, e surgindo assim a eterna rivalidade entre os 2 clãs e entre os 2 personagens. Doença Takata. Takata, originalmente nas cronologias anteriores de Mortal Kombat, era um povoado, um reino ali de seres bem assustadores, monstruosos, com uma aparência voltada com uma boca cheia de presas afiadas e as icônicas lâminas nos braços. E sem dúvida o Tarkatânio mais conhecido desse povo aí, dessa espécie, era o Baraka, que era general dos Tarkatânios, e após a conquista desse reino, desse povo pelo Shao Kahn, começou a trabalhar para ele, né? O Baraka começou a trabalhar para o imperador, ou melhor, servir ao imperador da Exoterra em prol ali da defesa e de melhores benefícios ali para o seu povo, em caso de proteção do seu povo ali, né? Nessa nova cronologia, Takata existe, mas não é um povoado, não é um reino, não é nada do tipo, não é uma espécie assim, né? Mas em sim uma doença que afeta a fisionomia das pessoas, as transformando nessas coisas monstruosas ali e saindo um certo desejo de sangue e carne, meio que transformando eles numa espécie de canibais, assim, por assim dizer. E o Baraka, no caso, seria um comerciante muito querido, muito respeitado ali da Exoterra,
que foi afetado por essa doença, foi transformado por essa doença e acabou sendo exilado da Exoterra. Algo bem parecido que acontecia na vida real, tempos antigos ali, com doenças mais sérias, mais graves, como por exemplo lepra, né? As pessoas viviam exiladas da sociedade ali, né? E muito provavelmente o Baraka agora vai tentar governar ali, né? Criar um reino, criar um povoado ali com os Tarkatanos, com essas pessoas contaminadas pelo Tarkata e conseguir os seus devidos direitos ali, já que eles estão sendo exilados, talvez criar um novo reino ali para poder acolher as pessoas que foram afetadas por essa doença, né? E além do Baraka, outra pessoa muito importante provavelmente foi afetada por essa doença, que é ninguém mais, ninguém menos que a Mileena, né? Que é a princesa da Exoterra e a próxima na linha de sucessão do trono. Então imagina um escândalo se acabar vazando por aí pelo povo de que a próxima rainha, né, a futura rainha da Exoterra está contaminada por uma doença que pode transformá-la num monstro sedento por sangue, transformando ela numa canibal. Ungad. Esse é um conceito completamente novo nesse jogo, é 100% original do Mortal Kombat 1 que vai lançar agora, não existe nos jogos anteriores, não existe nas cronologias anteriores, né? É completamente novo nessa nova fase que a franquia está tendo agora, né? As Ungats são basicamente a guarda real da Exoterra, né? Elas têm como principal função proteger a realeza da Exoterra ali, que no caso seria a rainha Sindel e as princesas Mileena e Kitana. Uma boa forma da gente ver isso, de exemplificar, é comparando elas com as Dora Milaje de Wakanda nas histórias da Marvel. É bem praticamente a mesma história ali, né? E a principal comandante das Ungad, comandante, general, não lembro exatamente agora a patente, era a própria Lin Mei, né? Porém, depois de um atentado que custou a vida do rei Jarrod, né? Isso acabou matando o rei, né? O rei acabou morrendo nesse atentado, né? Isso aconteceu justamente durante o turno da Lin Mei. Ela acabou sendo expulsa das Ungad. E esse posto acabou sendo tomado pela Tanya, né, que é a nova líder das Ungad, e é ela que comanda essa realeza aqui, né, essa guarda real da Exoterra. Mas talvez tenha alguma sujeirinha por trás, deve ter alguma conspiração aí, né, que favoreceu a Tanya a chegar nesse posto de comandante das Ungad, que a gente já vai falar isso imediatamente. Conspirações. Como eu falei, ocorreu um atentado na Exoterra que custou a vida do rei Jarrod, né? Fazendo assim com que a Sindel se tornasse a principal governante ali, né? Governasse completamente o reino da Exoterra ali. Só que esse atentado com certeza foi um mero começo de um possível golpe de estado. E eu não tô falando balela aqui, não tô inventando, não tô tirando essa coisa da cabeça não, né? E se baseando em teorias, rumores, vazamentos e, é claro, inclusive nas próprias divulgações do jogo no Mortal Kombat 1, né? E aí tudo que a gente pode especular aqui é quem seria o responsável por esse golpe de estado, quem estaria envolvido nesse tipo de coisa, né? O principal suspeito, né, o suspeito número 1 dessa história, seria o General Shao. E sim, eu falo general porque Shao Kahn, né? O Kahn, na verdade, é um título dado aos imperadores da Exoterra, pelo menos baseando nas cronologias anteriores, né? Shao Kahn, Kotal Kahn, Kitana Kahn, enfim. Aqui, Shao, na verdade, seria um general e não um imperador ainda, pelo menos, né? Então, com certeza, estaria bolando um golpe de estado, da mesma forma como ele fez nas cronologias anteriores, para poder se tornar um imperador ali, né? Deixar de ser um general e conquistar a Exoterra e começar a conquistar outros reinos vizinhos ali, como ele fazia anteriormente, né? E vai por mim, se a própria história da humanidade prova uma coisa, é que não existe nada pior do que um general que gostaria de ser um governante. E como eu falei, né, além do General Shao, né, existem outras possibilidades de outros suspeitos ali, como por exemplo o Shang Tsung, que nessa nova cronologia é meramente um comerciante fajudo que tenta vender ervas supostamente medicinais ali, né, falando que curava qualquer tipo de doença, enfim, é um charlatão ali que tenta enganar as pessoas, como sempre foi, só que ao invés de um governante, um feiticeiro, ele agora é meramente um comerciante por aí, né. Só que aparentemente ele voltaria a ter as lembranças das cronologias anteriores, mas isso na verdade é uma teoria mais minha mesmo, né, que eu já falo sobre isso mais pro final do vídeo, né, e agora ele está tentando voltar a comandar, né, a Exoterra ali, né, tanto que inclusive foi mostrado num trailer exclusivo da San Diego Comic Con, né, que acabou vazando no YouTube, né, em outras redes sociais aí, como é de costume, né, onde foi mostrado que o Liu Kang falou pra Li Mei que o Shang Tsung estava manipulando o General Shao, então mesmo que o Shao Kahn, né, o futuro Shao Kahn, possa ser o principal suspeito, na verdade teria alguém por trás que seria o Shang Tsung. Outro suspeito desse ato de conspiração aí, desse
possível golpe de estado que a Exoterra vai sofrer é o Reiko, que também já assumiu algumas vezes não canônicas, né, o trono da Exoterra, né, não canonicamente, mas enfim, em alguns eventos ele já foi um grande adversário a nível do Shao Kahn ali, né, e também foi mostrado a participação dele justamente nesse mesmo trailer da San Diego Comic Con, né, então muito provavelmente, assim, oficialmente o Reiko ainda não foi confirmado como personagem. A gente não sabe se ele vai ser um dos personagens jogáveis, se ele vai ter apenas participação no modo história. Acredito eu que sim, ele vai ser um dos principais personagens ali da lore de Mortal Kombat. Mas até esse atual momento a gente só sabe que ele vai estar sim no jogo. A gente não sabe ainda a patente dele, o tamanho da sua importância. Mas sim, ele é um grande suspeito para esse golpe de estado. Rain também é outro grande suspeito, já isso baseando nas cronologias anteriores, inclusive, pois nas linhas do tempo anteriores, Rain era um semideus, filho de Argus, né? E sempre foi negado a ele essa divindade, né? O seu direito de assumir o trono dentre os deuses ali, assumir o trono do seu pai, e sempre foi negado. Então ele sempre começou a trabalhar para quem pudesse favorecer mais o seu lado, nem que, mesmo que ele acabe sempre esfaqueando a pessoa por trás, né? Seja literal ou figurativamente, né? Aqui a gente não sabe se o Rain é um semideus, isso não foi confirmado, pelo menos não ainda. A única coisa que a gente sabe é que ele é um sacerdote da Exoterra ali, né? Ele tem os seus poderes voltados por conta da magia, né? Ele aprendeu a usar magia ali numa escola de magia. Ele foi para uma Hogwarts ali da vida de Mortal Kombat, né? E acabou criando essa habilidade, né? Aprendendo essa habilidade de manipular a água e qualquer coisa referente às tempestades a partir do uso de magia, né? E muito provavelmente ele vai ter sim algum tipo de interesse no trono da Exoterra ou no interesse de manipular os governantes da Exoterra, né? Mas como eu falei, ele é só um suspeito, não é nada 100% confirmado, mas a verdade é que o Rain, ele sempre dá um golpe por trás, sempre dá uma rasteira em todo mundo na primeira oportunidade que ele tem. Aliás, a própria Sindel, né, que é a atual rainha da Exoterra, também pode ser uma das responsáveis por esse suposto golpe, né? Assim, aparentemente ela parece ser uma boa pessoa, ela tá protegendo ali o seu reino, ela tem a intenção de realmente ser uma rainha benevolente ali, né? Mas se a gente lembrar da cronologia anterior, lá no retcon que teve Mortal Kombat 11 e Aftermath, a gente viu que a Sindel foi a verdadeira responsável pela morte do seu marido. Aliás, ela matou o próprio marido ali, né? Casou com o Shao Kahn por livre e espontânea vontade, ela não foi forçada a isso, né? E o seu suposto suicídio, que seria feito para proteger outros reinos do Shao Kahn, né? Acabou, na verdade, sendo um assassinato causado pelo feiticeiro Quan Chi, né? Aparentemente isso não existe, a Sindel realmente é uma rainha benevolente, ela é boa, mas até onde a gente sabe, né? Baseado no que aconteceu na cronologia anterior, nada impede que ela também possa ter dado esse golpe de estado, realizado esse atentado que custou a vida do seu próprio marido, né? Pelo menos até esse atual momento não vale não é bom a gente considerar essa opção, embora eu acho que seja a menos provável, ela seja a suspeita menos provável. Agora, outras suspeitas que vale mais a pena considerar aqui, com certeza são a própria Mileena, né, sim, a própria princesa ali, né, porque como eu falei, ela tá com essa doença Takata, então muito provavelmente ela vai fazer o possível para chegar ao trono da Exoterra antes que essa doença tome conta dela ali, né, e evitar um grande escândalo ali, né, que provavelmente vai acabar acontecendo um escândalo de qualquer forma, mesmo se ela assumir o trono, ela acabar a doença se espalhando mais ainda, enfim, isso vai acabar afetando o seu governo de um jeito de outro, mas provavelmente ela vai querer chegar ao trono primeiro antes de acabar sendo contaminada pela doença, ela já está contaminada, né, antes que a doença acabe aflorando de vez. E outra possibilidade é que a própria Tanya também possa estar envolvida nesse tipo de golpe, né, inclusive a Tanya também pode ter sido a responsável pela morte do Rei Geralt, assim fazendo duas coisas, cumprindo duas metas que ela podia ter, né, que é assumir o comando da Zungard no lugar da Li Mei, né? A Li Mei foi expulsa e ela assumiu, né? E outro motivo também é justamente para ficar perto da Mileena, já que as duas ali com certeza têm um casinho ali, como já foi divulgado, já foi mostrado ali, né? Então com certeza teria feito isso tanto para assumir o comando da Zungard, né? Dessa guarda real, como também para poder ficar perto da sua protegida, né? Porque sempre tem que ter aquela fanfic do guarda-costas que protege, do romance do guarda-costas com o seu protegido ali, né? Bem no estilo do filme da Whitney Houston, né? O grande vilão. Até esse atual momento que eu estou gravando esse vídeo, não foi confirmado oficialmente quem será o grande antagonista de Mortal Kombat 1. Tudo bem, a gente tá vendo o retorno de alguns personagens bem casca-grossa, alguns icônicos inimigos ali da franquia, né? Como, por exemplo, eu falei o General Shao, né? Que vai ser o Shao Kahn, o Shang Tsung e tal. Mas a gente não tem confirmação real de quem vai ser o antagonista, quem vai ser o Big Boss no final da fase ali, né? Além do General Shao e do Shang Tsung, né? Outra possibilidade também que vai variando ali, que a gente viu bastante em vazamento, é o retorno
do Onaga, que ele foi, nas cronologias anteriores, principalmente na primeira cronologia de Mortal Kombat, ele foi o imperador da Exoterra antes do Shao Kahn, né? Inclusive, o cara era muito poderoso, pô, era praticamente um dragão humano ali, né? Inclusive, o Shao Kahn, ele não desafiou o cara, ele não lutou, ele matou o cara apenas envenenando a sua bebida ali, e pronto, morreu o cara e ele assumiu o trono da Exoterra, né? Porque, obviamente, se fosse no mano a mano, no soco ali, o Shao Kahn não teria chance nenhuma de vencer o monstrengo ali, né? E assim, muita gente baseando em alguns rumores e vazamentos ali, de que o Onaga poderia ser sim o grande antagonista dessa história. A gente ia até ver algumas menções a ele nos diálogos ali de introdução dos personagens, né? E assim, ele não fez parte da cronologia anterior, né? Do reboot que teve no Mortal Kombat 9, né? Então, muito possivelmente, a gente poderia ver sim o retorno do Onaga nessa nova cronologia, né? Eu ainda acho que sim, a gente vai ter o Onaga, talvez não nesse jogo, mas quem sabe no futuro Mortal Kombat 2 ou Mortal Kombat 3 aí, baseando no que o Ed Boon tá querendo criar com essa nova franquia, com essa nova fase da franquia. Agora, se existe uma grande suspeita de vilão dessa história, ou melhor dizendo, vilã dessa história, né? Tanto baseando em rumores, vazamentos, como também no primeiro capítulo divulgado, né? Que, como eu falei, tá público aí, né? Você pode acessar o YouTube, TikTok e tudo mais aí pra poder ver esse capítulo, né? É que a vilã da história seria ninguém menos que a Crônica, que foi a antagonista do jogo anterior, né? Vamos lembrar que a Crônica, ela não é apenas uma deusa ancestral, mas ela também é uma titã, ou seja, ela tá numa patente acima ali, né? Então, com certeza, não seria fácil de matar ela ali, né? Isso porque a gente viu ela morrendo duas vezes, né? Primeiro no Mortal Kombat 11, pelas mãos do Liu Kang, e depois na expansão do Aftermath, onde ela foi morta pelo Shang Tsung, né? Mas com certeza ela arrumou um jeito de continuar viva ali, né? A gente não sabe exatamente como, mas ela está de volta. Tanto que a gente vê logo na introdução desse capítulo, né? Desse jogo, ela encontrando o Shang Tsung, que, como eu falei, é meramente um comerciante charlatão ali, e ela talvez teria desbloqueado no Shang Tsung as memórias dele na cronologia anterior, nas cronologias anteriores, onde ele vê que, na verdade, ele tinha um potencial maior, ele tinha um destino maior do que ser só um comerciante, charlatão, que acaba se dando mal no final ali, né? Então, com certeza, isso pode ter desbloqueado tudo ali, né? Então a Crônica, ela teria retornado de alguma forma e agora ela voltou para causar geral nessa nova cronologia que o Liu Kang criou, né? Muita gente ficou meio que torceu o nariz quando viu que a Crônica tava de volta, né? Porque e eu vou concordar com isso também, né? Eu gosto da Crônica, eu acho que ela é uma boa vilã, mas assim, eu acho que trazer ela de volta logo nesse reboot, logo no começo assim, talvez seja forçar uma barra. Eu colocaria a Crônica no escanteio por um tempinho, né? No máximo, se eu colocasse ela de volta nesse jogo, eu colocaria talvez numa cena pós-crédito, assim, desse Mortal Kombat 1, né? E talvez voltasse com ela no Mortal Kombat 2 pra ser a grande vilã. Mas enfim, até esse atual momento a gente só sabe que a Crônica voltou, a gente nem tem certeza se ela vai ser a antagonista da história, né? Como eu falei, talvez ela só esteja ali pra causar mesmo, pra atrapalhar essa nova linha do tempo do Liu Kang, né? E futuramente ela volte a ser sim, né? No Mortal Kombat 2, até no Mortal Kombat 3, ela volte a ser a grande antagonista da história. Mas a princípio ainda não foi confirmado oficialmente quem vai ser o grande vilão desse novo jogo, pelo menos não nesse momento que eu tô gravando o vídeo. São os principais detalhes, as principais alterações que a gente vai ter nessa nova cronologia, nessa nova linha do tempo, nessa nova fase da franquia de Mortal Kombat, que vai chegar ainda esse mês, né, esse mês de setembro, né, daqui a 2 semanas, né, tanto para PC, quanto Xbox Series X, quanto para PlayStation 5, seja por mídia física ou mídia digital ali, né. E você, o que você tá esperando para ver nesse novo jogo? Você já adquiriu a pré-venda que já está disponível? Você já jogou a versão beta que também está disponível, né? Deixa nos comentários aí do vídeo, né, compartilha esse vídeo para todo mundo que é fã do Mortal Kombat, que é fã de games, que é fã de uma maneira geral. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos, e também deixa seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!